Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o conceito básico de cinética dos processos fermentativos. Quando a gente fala sobre cinética, qualquer cinética que seja de processos fermentativos, seja de crescimento microbiano, qualquer cinética a gente está se referindo à medida de algum parâmetro em relação ao tempo. No caso da cinética de processos fermentativos, o que a gente vai avaliar? É a velocidade de transformação do substrato em produto por um agente de transformação. Esse agente de transformação em bioprocessos geralmente são micro-organismos, ou seja, são células microbianas, mas também podem ser enzimas, células animais, enfim. Mas na maioria das vezes a gente tem essa transformação, esse agente de transformação é uma célula microbiana. Então, o que vai acontecer? Os três principais parâmetros de qualquer bioprocesso são concentração celular, concentração de substrato e concentração do produto. E aí essa velocidade de transformação, ou seja, de conversão do substrato em produto através da ação desse agente de transformação, vai depender de fatores como pH do meio, de crescimento, temperatura, agitação, dentre outros. Então, os componentes avaliados, como eu já falei para vocês, substrato, consumo de substrato, crescimento celular e produção do produto de interesse. E aí, quando a gente avalia apenas os valores iniciais e finais, esses parâmetros eles vão me dar respostas limitadas em relação ao meu processo fermentativo. O estudo da cinética dos processos fermentativos é tão importante. Através das cinéticas do processo fermentativo, a gente pode obter valores intermediários, perfis das curvas desse consumo de substrato, produção de produto e crescimento do micro-organismo ou da biomassa do agente de transformação de uma maneira matemática, onde a gente vai conseguir traduzir esse processo biológico da forma matemática, avaliar esses resultados dessa forma, de maneira matemática e objetiva. Então, a gente vai ter, com a cinética dos processos fermentativos, uma descrição quantitativa de uma fermentação. Então, quando a gente acompanha desde o início, por exemplo, o número de células vivas de um processo, a gente vai observar que ela vai variar com o tempo. Lembra da aula passada que a gente estava falando de crescimento microbiano? Então, cada micro-organismo ele vai apresentar uma velocidade de crescimento diferente, mesmo quando a curva de crescimento ela segue um mesmo padrão, que são aquelas 4 etapas principais de crescimento microbiano. A figura 1 ela apresenta curvas de ajustes dos resultados de um experimento idealizado de fermentação, onde a gente tem representando os principais elementos de um processo fermentativo, as letras X, P e S, que são concentração de micro-organismo, do produto e do substrato, respectivamente. A curva idealizada de qualquer processo fermentativo ela é representada pela figura C. Para o consumo do substrato, uma curva sigmoidal descendente, onde a gente vai ter no começo da fermentação grandes quantidades de substrato e esse substrato ele vai sendo consumido com o tempo através da ação do micro-organismo, sendo convertido num produto de interesse. Então, vocês podem perceber que o crescimento celular e a produção do produto de interesse, eles têm um perfil sigmoidal ascendente. A gente vai ter no início uma pequena quantidade de células microbianas e ela vai aumentando com o tempo. E em relação ao produto, no começo da fermentação a gente não tem nada de produto, né? O produto é igual a zero, porque a gente está com tudo de substrato e nada de produto. Com a ação do micro-organismo, com o tempo, a gente vai tendo um aumento do produto e uma diminuição do substrato. Então, essa é a representação padrão de toda a cinética idealizada de um processo fermentativo. E aí, gente, a gente pode utilizar vários parâmetros para avaliar essa cinética do processo fermentativo. Desde parâmetros de transformação, como apresentados nessa slide,
cálculos das velocidades, parâmetros de transformação em termos de produtividade, velocidades específicas de transformação e fatores de conversão. Então, era isso que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje, destacar, né, esses conceitos que estão relacionados com as cinéticas do processo fermentativo.